Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui estou eu, André Carvalho. Bem-vindo de volta ao canal Para Edificar, canal que foi feito para edificar você, contribuir para a edificação da igreja, trazendo mensagens de esclarecimentos e de esperança. E como diz a canção, So This is Christmas. Então é Natal. E eu vou falar um pouco sobre isso. Há muita controvérsia sobre se podemos, como cristãos, comemorar o Natal ou não. Primeiro, a gente vai entender que algumas figuras e imagens do Natal vêm de coisas muito antigas e muitas delas são tradição, são lendas populares que se espalharam e existem várias versões, várias histórias, algumas inclusive macabras, para falar sobre a origem do Natal, a origem pagã. É o que muitos hoje lutam para falar dessa festa. Queria falar um pouco, antes de ler alguns textos bíblicos, falar para nós cristãos o que é o Natal. Para nós, o Natal celebra o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E há alguns que digam que Jesus realmente nasceu nesse período de dezembro, aqui no nosso calendário. Outros dizem que não teria como, porque seria um inverno rigoroso lá no Oriente Médio, e os pastores de Belém não poderiam estar apacentando as suas ovelhas sob frio intenso. E aí, por conta dessa questão de estações, nessa data, nesse período, Jesus não poderia ter nascido nessa data 25 de dezembro. Alguns apontam para um festejo pagão antigo, chamado festejo do solstício, e que a Igreja Católica se apropriou dessa data para colocar a figura de Jesus. A gente vai desmistificar algumas coisas aqui hoje, certo? Vamos começar com a figura do chamado Papai Noel. Quem foi essa pessoa? Houve um santo chamado São Nicolau, isso na tradição católica, que ele é conhecido como um protetor das crianças, carentes e etc., porque ele fazia muitas coisas e são atribuídos alguns milagres a esse santo, conforme a tradição católica. E uma das coisas que contam sobre esse São Nicolau é que um pai tinha 3 filhas e estavam em uma situação muito complicada, eram paupérrimos, ele tinha que pagar o dote pelo casamento de uma das filhas, mas não tinham condições. E aí uma versão da história diz que eles ganharam sacos de moedas de ouro, e a outra versão diz que as filhas colocaram as meias penduradas na lareira para secar, e que nesse momento esse santo, né, São Nicolau, que chegou lá, colocou moedas de ouro dentro das meias. Aí daí vem a tradição de algumas pessoas pendurarem suas meias esperando chegar algum presente. E isso é sobre o Noel, né? O chamado Papai Noel. Que esse São Nicolau, pelos holandeses, era conhecido como Sinterklaas. Esse nome Sinterklaas foi para os Estados Unidos como Santa Claus. E aí a gente ouve tão diferente de Santa Claus, Papai Noel, em português, não parece ter nenhuma conexão, né? Mas é tudo fruto de muita tradição oral que foi passando gerações. E não tem nada documentado, não existe livros e documentos registrando tudo bonitinho como algo, como uma verdade absoluta, né? Como algo muito verdadeiro sobre isso, sobre esses episódios, inclusive milagres de São Nicolau. E sobre a árvore de Natal. Existe um outro, São Bonifácio, foi um bispo no século IV, e ele era missionário, e chegando no lugar, havia um costume, naquele lugar, de se sacrificar animais e crianças debaixo do carvalho do trovão, ou a árvore do trovão, que era dedicada a Thor, o deus do trovão, segundo a mitologia nórdica.
Nesse momento que São Bonifácio chega, foi nessa época, véspera de Natal, ou vésperas, né? Próximo de Natal. E quando ele chega, alguém ia fazer um sacrifício de uma criança com um martelo. E ele chega em tempo, ele quebra o martelo dessa pessoa, salva a criança, e aí se atribui. Aí ele muda toda essa história de não mais sacrificar nessa árvore, e a árvore ganha outro significado. Isso é uma lenda. A outra lenda é que tinha um machado, e esse São Bonifácio ele vai usar para cortar essa árvore do trovão, esse carvalho do trovão que era dedicado a Thor. Alguns já conhecem Thor por causa dos filmes da Marvel, né? E dos quadrinhos. Thor e outros personagens da mitologia nórdica que aparecem aí nos filmes e nas revistas em quadrinho. Então esse mesmo Thor, que foi um personagem da lenda nórdica. Não começou com a Marvel. A Marvel só pegou o personagem que já existia na mitologia nórdica e transformou no personagem. Então, esse São Bonifácio teria cortado essa árvore. E aí, atribui-se a ele que ele agora ia apresentar uma outra árvore. A árvore da vida, que é Cristo, e etc. E tal. Então, além dessas lendas populares, desses mitos, existe também uma tradição na Alemanha de que Martinho Lutero, imaginem quem? Martinho Lutero foi que trouxe a cultura dessa árvore no Natal para a Alemanha e por conta disso existe essa tradição. Porque povos antigos, muito antigos, eles nessa época tinham árvores chamadas árvores perenes, que as folhas não caíam, então eram árvores que simbolizavam a prosperidade, simbolizavam muitas coisas. Agora, a parte macabra dessa história toda envolvendo o Natal é que, por exemplo, sobre a árvore e as bolas de Natal. Alguns dizem que tem uma relação com Nimrod, e Tammuz, e que Nimrod sacrificava, eram sacrificadas crianças em homenagem a esses personagens, cortava essas cabeças das crianças e pendurava nessas árvores, e daí veio a bola de Natal. Tudo isso é mito. Outra história é que bruxas antigas penduravam bolas que tinham a função de espantar espíritos ruins. Elas penduravam essas bolas, com certeza com algum feitiço, né? Isso é tradição, isso é mito, mitologia, lenda, enfim, não é nada que a gente possa considerar como verdadeiro. E por aí vai. Vocês vão achar várias e várias histórias sobre a origem do Natal, cada uma remontando a períodos antigos, com coisas macabras, para poder convencer as pessoas de que não se deve celebrar o Natal. Agora, eu, como cristão, eu penso que a imagem do boneco do chamado Papai Noel, que na verdade é o santo São Nicolau. São Nicolau veio inspirar a figura do Papai Noel, Santa Claus. Eu penso que eu não preciso ter imagem do Santo Nicolau ou Papai Noel nessa comemoração. Árvore, até que pode, porque a árvore não é dedicada a Nimrod, nem a Tammuz, nem a ninguém, não tem cabeça de criança pendurada, não tem nada disso. Quem quiser botar suas árvores em sua casa, eu não vejo como um problema em si. Até porque, no passado, na história da Igreja Católica, foi dada uma outra interpretação para a questão da árvore, como símbolo de perenidade, de eternidade, de prosperidade, de vida. Então é como se fosse uma representação da árvore da vida. Claro que eu não vou dizer que isso é bíblico, e toda essa tradição do Natal também não vou dizer que é apostólico. Os apóstolos não tiveram essa cultura dos festejos de Natal. Isso só acontece muito depois.
a partir do século IV, e é quando muitas coisas vêm surgindo através da igreja. A igreja católica, claro. Mas hoje, o que é que a gente pode e deve fazer? A gente deve celebrar a Cristo. Não o Deus menino. Uma outra coisa que é importante também salientar é que a figura do presépio, a imagem do presépio, também não é uma coisa verdadeira, plausível. Por quê? Quando não é magos, não são 3 reis magos, foram sábios do Oriente que chegaram lá, provavelmente da Pérsia, e chegaram em Jerusalém, porque tinham visto uma estrela, e segundo os cálculos de astronomia deles e algumas profecias do seu povo, haveria de nascer um Salvador. Cada vez que tinha um evento desse, de uma estrela que chamava a atenção de todas as outras, havia de nascer um Salvador. E eles seguiram essa estrela, e essa estrela estava parada lá, em Jerusalém. E eles foram até esse lugar. Só que no caminho foram interceptados por Herodes. E ele começou a investigar para saber, porque ele se sentia ameaçado. Era um rei que ia nascer, e agora ele ia perder o trono. Então ele se sentiu ameaçado e contou a história fajuta de que queria também adorar esse novo rei que tinha nascido. Só que quando os sábios seguem seu caminho, eles são avisados por Deus. Por Deus. Deus se revela a esses sábios persas. Deus se revela que a intenção de Herodes era outra, e eles seguem seu caminho. E enfim, quando chegam lá, encontram Maria, José e Jesus. Mas leia a passagem da Bíblia, que vocês vão ver que não está falando que eles encontraram Jesus recém-nascido na manjedoura. Pelo cálculo, tudo indica que Jesus tinha próximo de 2 anos de idade. Porque quando Herodes manda matar, ele manda matar todas as crianças de 3 anos para baixo. Porque pelo cálculo que ele inquiriu dos sábios do Oriente, Jesus teria aproximadamente 2 anos. Então, para se garantir, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Daí a gente entende que quando os magos chegaram, Jesus não estava mais na manjedoura, Jesus não estava cercado por aqueles animais, nem pelos pastores de Belém. Não. Eles chegaram em outro lugar, na casa mesmo. Na casa de José e Maria. Então, a imagem do presépio também não encontra consistência de acordo com a narrativa bíblica. Certo? Agora, o que a gente pode, como eu disse, e deve fazer? Celebrar a Cristo, o seu nascimento para a nossa salvação. Vamos ler Isaías 7,14, que é o texto mais conhecido que fala sobre o nascimento do Messias. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Mas talvez você tenha entendido até hoje que esse nome Emanuel significa a encarnação de Deus, ou Jesus como Deus aqui na Terra. Mas o nome Emanuel tem um ambiente, quando ele foi dado esse nome, profeticamente, havia uma situação de desespero, de falta de esperança no povo de Israel. Ou desespero não, desesperança. No capítulo 9, versículo 1 e 2, ele diz assim, ó: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, não ficará em trevas. Ele envelheceu, Deus, envelheceu, tornou vil, nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte, resplandeceu a luz. Naturalmente, aqui está falando do nascimento de Cristo. E logo em seguida, no versículo 6, ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Sim, vírgula, separando. Já viram no vídeo que eu falei. Deus forte, Pai da eternidade, o Pai eterno, Pai para sempre, Príncipe da paz, ou como eu coloco, Príncipe pacífico.
Jesus foi anunciado como aquele que nasceria de uma virgem, para mostrar que o povo que andava em trevas e estava sem esperança, Jesus veio como resposta de Deus à angústia desse povo. Então, o povo estava angustiado, estava em trevas, não tinha esperança. E aí Deus vem, envia o seu filho, que nasce como uma criança normal, aliás, sobrenaturalmente, porque foi obra do Espírito Santo, mas veio ao mundo pelas vias naturais. Esse menino, Jesus, foi a resposta de Deus para esse momento de angústia do povo. Jesus mostrou que Deus não abandonou o povo. Emanuel, Deus conosco, quer dizer, Deus é com esse povo. Deus está com o seu povo. A gente vai ver Mateus, capítulo 1, versículo 18. Ele conta como foi o nascimento de Jesus e dá sua interpretação para esse texto de Isaías. E como eu disse, o texto não fala da divindade de Jesus, mas fala do nascimento virginal de Jesus. São coisas diferentes. Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, estava noiva, antes de se ajuntarem, antes de irem realmente para suas núpcias, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque nela está gerada do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Então você percebe aqui, Mateus interpreta aquela passagem de Isaías 7,14 com o nascimento virginal de Jesus. Foi o que foi anunciado pelo profeta. Mas esse texto não fala da divindade de Jesus, e sim do nascimento miraculoso virginal, porque José não teve nenhuma interferência no processo, foi somente Deus gerando Jesus no útero de Maria. Isso só Deus pode fazer. Nem a ciência tem essa capacidade de fazer isso sem um espermatozoide. Então, quando Mateus fala aqui, observe, o anjo manda colocar o nome de Jesus, e ele lembra do profeta. Mas o profeta não disse que ele seria chamado de Jesus, ele seria chamado de Emanuel. Por quê? Emanuel é Deus conosco. Deus está com o seu povo que pensava que Deus tinha abandonado. Deus está com o povo que estava em trevas e na região da sombra de morte. E a luz que resplandeceu não foi daquela estrela. A luz que resplandeceu foi esse ser, como diz lá em Lucas, esse ser que há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. Em Lucas ele fala isso. Então, queridos, a gente deve celebrar, sim, o nascimento de Jesus, sabendo que Jesus não é mais o Deus menino, como se fala, mas Jesus cresceu, se desenvolveu, pregou o Evangelho do Senhor, fez muitos milagres, trouxe muitos ensinamentos e lições de vida que estão aqui registradas e que todo homem e mulher precisa conhecer. E não é deixar Jesus nascer no coração. Jesus já nasceu, passou por todo o processo, e quando ele morreu, ele não era mais menino. Jesus era homem. E esse homem está à direita de Deus, como o único mediador entre Deus e os homens. Então, nem presépio, nem Deus menino, mas o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele é digno de louvor, adoração, celebração, de nos alegrarmos por esse presente que Deus nos deu. Deus deu um presente à humanidade. Hoje a gente comemora o aniversário de Jesus, digamos assim, mas nós é que fomos presenteados com a graça de Deus. Se você ainda não é, eu espero que se torne um presenteado, galardoado com a graça de Deus pela salvação em Cristo Jesus. E eu espero que você continue acompanhando o canal
Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo e um Feliz Natal. Que Deus te abençoe.